Olá, empreendedores, tudo bem? Bom, se a sua empresa continuar como na última semana, ela pode quebrar? Talvez ela não quer, mas ela pode ter resultados extremamente negativos? Bom, eu sou o Gabriel Moya, associado sênior da Sociedade Brasileira de Coaching, e nós ajudamos, apoiamos empresas a aumentarem a sua performance. Nessa época de crise, a gente sabe que vai sentir um grande abalo, mas a questão é quanto que você vai permitir que a sua empresa sofra. Na verdade, não sou eu que criei esses passos, mas foi o Brian Tracy, que é o primeiro, o business coach número um do mundo, um parceiro exclusivo da Sociedade Brasileira de Coaching, e ele já viajou 86 países, escreveu 85 livros, treinou mais de 5 milhões de pessoas, sem dúvida é um grande nome, uma grande referência no mundo dos negócios, e ele trouxe alguns passos que a gente vai falar aqui e que eu espero que possa ajudá-lo, especialmente se você tem a sua empresa e se você está um pouco perdido, talvez você não saiba exatamente qual o passo que você deve dar nesse momento na sua empresa, se você está um pouco chocado, assustado com tudo que está acontecendo. A grande verdade é, se você tiver nessa situação e continuar sem muita reação por algum tempo, a sua empresa vai sofrer e sofrer muito, né? Eu tenho conversado com alguns amigos, alguns parceiros comerciais, fornecedores, clientes, e muitos deles falam, olha, se isso continuar por 3 ou 4 meses, pode ser que eu quebre, ou eu vou sentir muito, sem dúvida, o meu ano vai estar comprometido. E a gente percebe que tem coisas que a gente não pode mudar, né? O coronavírus, as pessoas ficarem em casa, tem coisas que a gente não tem o controle que a gente possa mudar. Mas sem dúvida a gente tem o controle de qual vai ser a nossa resposta diante disso tudo. E isso, sem dúvida, é um dos grandes lemas do sucesso, né? Não é exatamente você o responsável, mas o que você faz, como que você se comporta e como que você responde às coisas que acontecem com você, com a sua empresa, com o seu time. E a gente está num momento assim, né? O Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele diz que o maior teste dos líderes é no momento de crise, é como ele reage a uma crise. E a gente está passando por isso, não dá para negar, mas sem dúvida tem alguns passos que a gente pode tomar para ter mais resultado. Imagina o seguinte, você está numa partida de futebol e você é o goleiro dessa partida e do nada você precisa vestir a camisa do atacante. As regras mudaram, você não tem mais o mesmo papel, a mesma função. Então não dá para você se comportar da mesma forma. E o inimigo número um diante de uma crise é a zona de conforto. É fazer as mesmas coisas que você fez no passado, que provavelmente deram certo, tiveram bons resultados, mas se você continuar fazendo isso de forma consistente, é possível que o resultado não seja o mesmo. Não vai ser, né? No caso, não é que você passou do goleiro para o atacante. A gente estava jogando uma partida de futebol e agora a gente está jogando uma partida de vôlei. Então as regras mudaram totalmente. Como as regras do jogo mudaram, como que você deve fazer, o que você deve, como você deve se comportar. Se as regras mudaram, você tem que se comportar de uma outra forma também. Então, tá aqui algumas dicas, alguns passos, 7 pontos que o Brian Tracy colocou pra gente. Eu estive com ele quando ele esteve aqui no Brasil, assisti esse treinamento, foi excelente, e eu vou passar aqui para vocês. Primeiro grande ponto é o seguinte: keep calm, né? Ou seja, mantenha calma, respire. Se você ficar se consumindo o tempo todo pelo coronavírus, pelo que a mídia fala, não tenha dúvida que isso vai ficar no seu cérebro, você vai ficar pensando coisas negativas e o tempo todo você só vai querer saber as últimas novidades. Então, se você se consumir o tempo todo por isso, sempre vai ter uma notícia nova, sempre vai ter algo novo. E se você não sai um pouco disso e começa a olhar para onde você quer ir, qual que é o seu objetivo, é possível que você tenha um grande problema aí na frente. Então, não se consuma exaustivamente. Assista 1 ou 2 vezes por dia sobre o assunto, entenda o que está acontecendo, mas olhe para onde você vai, para qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta. No fim das contas, talvez sempre tenha um lado bom da moeda também.
quais os grandes aprendizados que você pode ter nessa situação de crise, qual que é uma coisa positiva que você pode levar para a vida, para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu time com relação a isso. E a grande pergunta é, o que você pode fazer? Não é o coronavírus, a gente não tem controle, a gente não tem nem controle como ele vai responder aqui no Brasil, como os brasileiros vão responder a ele, mas como você vai responder dentro da sua empresa diante desses fatos. Segundo grande ponto é, busque os fatos. Né? No momento de crise que a gente tem uma certa insegurança, saber exatamente o que está acontecendo é primoroso. Então, o que está acontecendo? A gente soube que ele veio da China, que teve um contágio muito rápido, chegou no Brasil, passa de um para o outro. A gente sabe que 80% das pessoas são assintomáticas, 20% são sintomáticas, tem um grupo de risco maior, tem as pessoas, os idosos, os imunodepressivos, ou que tem alguma patologia de base, vão ser os mais graves. A gente sabe que o pico vai ser em abril para maio e provavelmente isso deve durar no mínimo de 3 a 4 meses, então entre junho e julho isso deve continuar. Eu não vou ficar me estendendo sobre o coronavírus, você deve ter informação adoidado aí atrás de você, mas a grande pergunta é, as pessoas vão ficar em casa, né? Elas vão provavelmente mudar os seus hábitos, elas estão em casa com as famílias, elas vão ter demandas, ter necessidades diferentes das comuns, né? Então, sabendo disso, agora qual que é o próximo passo? Como que você pode resolver? Então, terceiro passo, assuma a responsabilidade. A gente não tem responsabilidade pelo coronavírus, mas a gente tem a responsabilidade de como a gente vai se comportar nesse momento. Especialmente na nossa empresa, o que a gente vai fazer, como que a gente vai se comportar na nossa empresa. Pense o tempo todo, qual é o problema que eu vou resolver? Se recuse a reclamar, se recuse a criticar, a culpar os outros, isso não vai adiantar de nada. Você vai passar 3 ou 4 meses simplesmente culpando os outros, falando de problemas, e vai continuar no mesmo lugar. Então a grande questão é como você vai responder, como que você vai resolver esse problema. Se você tivesse essa visão de temos um problema e como resolvemos, sem dúvida é o primeiro passo, um grande passo para você ter um novo resultado. E ajude as outras pessoas. Você como líder, ajude as pessoas à sua volta a entenderem, né? A não negarem o problema, mas encararem de frente para que eles possam seguir em frente e resolver e lidar com o problema de alguma forma. Quarto grande item, continue confiante. Imagina que você tem a plena confiança que você pode resolver esse problema. E se você pensar na sua vida, você já teve tantos outros grandes problemas que você conseguiu superar. Se você está aqui hoje, você teve um sucesso. Então o que você deve pensar é, como que eu posso exatamente resolver isso? Nada é tão ruim quanto parece. Se você parar para pensar, poderia ser muito pior, não é mesmo? Então se comporte como como se todo mundo estivesse olhando para você e estivesse ávido para saber o que ele vai fazer, qual que vai ser o próximo passo dele. E aí você, com toda a confiança de que é possível resolver o problema ou é possível lidar com esse problema, siga adiante. Sem dúvida, você deve se comportar como se tivesse total confiança de que o problema será resolvido, será lidado da melhor forma. Não é negar o problema, mas é lidar com ele. Quinto passo, e agora sim começa a ficar bom, solte sua criatividade. O Einstein falou que toda criança nasce um gênio, né? Então como que você pode usar sua genialidade? Como que você pode fazer uma coisa diferente? Como que você pode, dentro da sua empresa, lidar de uma forma diferente com a sua equipe, com seus clientes, com seus fornecedores, para que as soluções venham. Tenha as ideias e busque essas ideias melhores, mais modernas, mais baratas. Converse com a sua rede, com seus parceiros comerciais, converse com seus clientes, fornecedores, entenda o que eles estão fazendo, o que você pode fazer dentro da sua empresa, mas seja orientado a solucionar o problema. Foque muito mais em como que você pode diminuir esse problema e trazer mais soluções para o mercado. Então, quando você entra em ação e começa a ter criatividade, pensar em formas de você resolver, sem dúvida aí vai ter alguma ou outra
solução que você pode investir. E aí sim, concentre nessa solução. Quanto mais você se concentrar na solução, mais soluções vão aparecer, mais pessoas bem intencionadas vão te seguir. Então esteja bem focado em como que você pode contribuir e como que você pode lidar com essa solução, com esse problema. Sexto grande ponto é o seguinte: quais são as suas prioridades? Ou seja, todos temos problemas. Diante de todos os problemas, qual que é o principal que você deve resolver? Então, qual é o mais importante? De tudo que você pode fazer, qual é a ação mais importante? Se você tivesse uma, duas ou três ações no seu dia, quais seriam as três ações prioritárias que trariam mais resultado para a sua empresa? Se você foca no que é realmente importante, a probabilidade de você ser produtivo, focado em uma solução, é muito maior. Então, qual o uso mais valioso do seu tempo? Se você aproveitar da melhor forma, as soluções devem aparecer de uma forma maior também. E sétimo e último ponto, contra-ataque. Né? Estamos passando por uma crise, mas entrar em ação contínua, ser orientado a essa ação, sem dúvida pode trazer um grande resultado para a sua empresa. Então o problema está aí. Respire fundo, pense e entre em ação. Uma técnica militar é a ofensiva constante. Então não vá para trás nem para pegar impulso. Simplesmente vá para frente, para frente, para frente, para frente e faça com que você vá avançando diante do seu objetivo, diante do que você está buscando. Pense em formas, como que você pode aumentar sua receita, como que você pode diminuir custo, como que você pode guardar, armazenar, fazer uma economia. Sem dúvida, diante dessa ação que você deve focar. Então, a ação contínua em direção à sua meta, quando você tem isso bem definido, é a chave para você chegar. Se você não fizer nada, a probabilidade de você chegar lá é praticamente nula. Então, pequenas ações, ações contínuas vão fazer com que você cave e chegue na sua grande meta. Então, entre em ação. Bom, esses foram os 7 passos que o Brian Tracy descreveu para um bom gerenciamento de crise, em especial nesse primeiro momento que as pessoas estão um pouco em choque, às vezes um pouco perdidas. Mantenha a calma, entenda exatamente o que está acontecendo, busque os fatos, assuma a responsabilidade, não pelo coronavírus, mas como você vai responder diante disso tudo. Continue confiante, solte sua criatividade para as prioridades e contra-ataque, entre em ação contínua. Bom, espero ter contribuído ou dado alguns insights, algumas ideias para que você possa dar um passo, especialmente dentro da sua empresa, com o seu time, para que você não tenha grandes impactos negativos ou impactos fatais. Se você tem uma grande reserva, se você percebe que você pode suportar 3 ou 4 meses, talvez fazer nada seja uma boa estratégia. Mas se você percebe que 3 ou 4 meses podem ser fatal para a sua empresa, não há dúvidas que você tem que reagir, contra-atacar. Então, jogar a regra do mesmo jogo a gente viu que é inviável, mas o que você pode fazer dentro dos seus pontos positivos, dentro do que você construiu? Pode ser tanto a sua rede de contato, os seus fornecedores, pode ser algum conhecimento que você tenha, mas dentro de tudo que você tem, o que você pode fazer para solucionar problemas, para contribuir com a sociedade e de alguma forma superar essa crise. Isso vai passar, é temporário, talvez daqui a alguns meses você volte a exatamente as regras que você estava jogando no passado e que estava dando certo, mas espero que aqui a gente tenha dado alguns insights. Bom, se você conhece outros empresários, se você conhece outras pessoas que estão passando por isso, compartilhe, divulgue. Espero que esses 7 passos possam ajudá-los também. Às vezes só de ter uma palavra e ter uma direção já dá um respiro e faz com que as pessoas sigam em frente e possam ter um resultado melhor do que elas tiveram nesses últimos dias. Então, se você tiver uma necessidade maior ou tiver uma preocupação com a sua empresa e você precisa de algum projeto específico para que você gere mais resultado e um resultado rápido, escreva para mim, escreva um direct no privado e a gente vai se falando. Quem sabe a gente faz um programa rápido para a sua empresa para que ela consiga superar essa crise e você consiga ter mais sucesso e depois dessa crise deslanchar.
tá bom? Um forte abraço para vocês, espero ter colaborado e deixa aqui seu comentário, deixa aqui o seu feedback. E se você se interessou, se tiver um engajamento interessante, eu faço outras lives que podem ajudar em momentos aí mais avançados dessa crise, tá certo? Um forte abraço para todo mundo e fica aqui o meu suspiro e vamos em frente. Grande abraço!